Você tá de saco cheio da censura do ChatGPT? Você quer fazer umas brincadeiras sem censura no seu computador, sem que alguma corporação gigante fique espionando suas conversas? Pois bem, eu tenho uma solução para você. E aí, meus inteligentes? Meu nome é Léo e recentemente a OpenAI revelou um monte de novas ferramentas e atualizações para o ChatGPT, o que é bem legal. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar, e é o fato que o ChatGPT ainda é um modelo de IA censurado, que é controlado por uma grande corporação. Você não tem nenhum controle e não pode fazer o que quiser com ele. Então, você gostaria de rodar qualquer modelo de linguagem grande e sem censura com capacidades multimodais, onde você pode usar o seu próprio microfone para falar e receber respostas em áudio, tudo isso rodando no seu computador local? Bem, é exatamente isso que eu vou te mostrar como instalar hoje. Então, para você poder rodar esses modelos de linguagem sem censura, nós usamos um software muito legal chamado Ubapuga Text Generation Web UI, que é basicamente uma interface que vai nos permitir rodar qualquer modelo de texto de IA que quisermos, e para instalar é muito simples. Eu vou deixar aqui na descrição o link para um instalador que você só clica e já instala. Se você está usando o Windows, os únicos dois arquivos que você precisa saber são o start_windows.bat e o update_windows.bat. O primeiro arquivo é para rodar a instalação e lançar a Web UI, e o segundo arquivo é basicamente para atualizar o software. Isso é tudo que você precisa saber mesmo. Então, a próxima coisa que você precisa fazer é só dar um duplo clique no arquivo start_windows.bat, que vai então baixar e instalar todos os arquivos que ele precisa para rodar, e depois de alguns segundos ele vai perguntar qual é a sua GPU. Você tem uma GPU da Nvidia, uma AMD, se você tem um Apple M Series ou se você tem uma Intel Arc, e se você não tem nenhuma GPU. Nem precisa, porque sim, mesmo que você não tenha GPU, você pode rodar praticamente qualquer modelo que quiser usando só a sua CPU, o que é muito prático. Mas no meu caso, eu tenho uma GPU da Nvidia, então eu vou apertar A e depois Enter. Ele vai perguntar em seguida se eu quero usar o CUDA 11.8 ao invés do 12.1, mas isso só seria necessário se eu tiver uma GPU muito antiga. E no meu caso, eu tenho uma 3070, que é uma placa bem nova. Então, para mim e provavelmente para a maioria de vocês, vocês vão digitar N e depois Enter. E aí ele vai continuar com a instalação, e depois de alguns minutos a instalação vai terminar e ele vai te dar uma URL local, que se você apertar Ctrl e depois clicar nela, vai abrir a Web UI. E pronto, nós terminamos a instalação e podemos começar a nos divertir, certo? Bom, não exatamente, porque tudo que nós fizemos foi instalar uma interface que é usada para rodar modelos de texto de IA. Então a próxima coisa que nós precisamos é de um modelo de texto de IA. Mas como que nós fazemos isso? Como nós baixamos um modelo de IA e onde nós achamos eles? Bom, primeiro você vai clicar na aba Model, que vai ficar mais ou menos assim. E eu sei que se você é um iniciante total, isso parece meio assustador, mas não se preocupe, eu vou te explicar tudo que você precisa saber. Isso é, na verdade, muito simples de usar. Agora, nessa seção aqui, é o que nós vamos usar para baixar um modelo. E para achar um modelo de IA, você vai usar um site chamado huggingface.co, que é basicamente um site incrível, onde você pode achar vários modelos de IA, conjuntos de dados e testar um monte de softwares de IA de graça. E o jeito que nós vamos baixar os nossos modelos é simplesmente baixando eles de um usuário chamado Code of the Block, que é um cara sensacional que tem uma lista enorme de modelos disponíveis para você baixar. E como você pode ver, tem muitos modelos para escolher. Então, nesse caso, a próxima pergunta que você pode ter é, primeiro, qual que eu escolho? E depois, qual formato eu uso? Porque sim, como você pode ver aqui, por algum motivo, cada modelo tem 6 versões diferentes. Por exemplo, aqui tem um modelo chamado Vigone 270B Chat GGUF. Depois você vai ver que tem o AWQ e depois você tem o GPTQ. O que esses modelos significam e qual eu devo escolher? Bom, basicamente todos esses são formatos diferentes para os modelos de IA. O GGUF é um formato especial que é usado só se você quiser rodar um modelo de IA usando a sua CPU. Então, se você não tem uma GPU e quer usar a sua CPU para rodar o modelo de IA, você precisa baixar modelos GGUF. Mas se, como eu, você tem uma GPU, você tem que escolher entre o AWQ e o GPTQ. Agora, esses são basicamente muito parecidos, no sentido de que você usa a sua GPU para rodar esses modelos, mas um formato é mais recente que o outro. Basicamente, o GPTQ é um formato antigo de modelo que foi recentemente substituído por um formato chamado AWQ. Então, basicamente, se você tem uma GPU, AWQ é o formato de modelo que você quer. Então, basicamente, resumindo, se você não tem GPU,
você quer baixar modelos GGUF. Mas se você tem uma GPU, você precisa de baixar modelos AWQ. Então, agora que nós sabemos disso, qual desses 2.360 e poucos modelos nós baixamos? Especialmente porque cada modelo tem um tamanho diferente. Por exemplo, esse modelo é de 70 bilhões de parâmetros e esse é um modelo simples de 7 bilhões de parâmetros. Qual é a diferença? Bom, primeiro, quanto mais parâmetros, mais inteligente é o modelo, mas também mais recursos ele vai usar. É por isso que eu vou te dizer agora, a maioria de vocês, e até eu, mesmo com uma GPU boa, a gente não vai conseguir rodar nada acima de um modelo de 13 bilhões de parâmetros. Se você, por exemplo, tem uma 3090 com 24 GB de RAM ou uma 4090, o tamanho máximo de modelo que você consegue na sua GPU é um modelo de 33 bilhões de parâmetros. Esse é o máximo absoluto. Acima disso é só para GPUs profissionais que são feitas para isso. E se eu puder te dar um conselho de qual modelo você pode tentar, o primeiro modelo pequeno que eu recomendo é chamado Mistral 7B, que é basicamente um modelo pequeno de 7 bilhões de parâmetros, que é aparentemente muito poderoso para o seu tamanho e que só precisa de uns 4 GB de VRAM para rodar. Ou se você estiver usando a versão do CPU, uns 7 GB de memória RAM, o que é bem bom. E se você quiser um modelo mais potente, tipo um de 13 bilhões de parâmetros, você pode tentar o Llama 2 30B TIE Fighter, que é, de novo, muito poderoso para o seu tamanho e que usa uns 7 GB de VRAM. Ou se você estiver usando a versão do CPU, usa uns 10 GB de memória RAM. Então, depois que nós sabemos qual modelo nós queremos baixar, como exatamente nós fazemos isso? Bom, é na verdade bem fácil, viu? Tudo que você precisa fazer é, depois que você achar o modelo que você quer baixar, você vai clicar nesse ícone aqui para copiar esse nome inteiro. Depois você vai entrar na sua Web UI, na aba Model, e aqui no Download Model or LoRa, no primeiro campo você vai colar o nome que nós acabamos de copiar e depois simplesmente clicar no botão Download, que vai então baixar o modelo no seu computador. Simples assim. E pronto, depois de alguns minutos o modelo está baixado e para o modelo aparecer na lista é só clicar nesse botãozinho de atualizar aqui para atualizar a lista e fazer o nosso modelo aparecer. Mas antes de selecionar ele, você pode ter notado que se você usar a versão de CPU do modelo, você não vai ter um, mas na verdade vários modelos diferentes para escolher, porque o Block é muito gente boa e oferece várias versões diferentes do modelo que você pode escolher de acordo com a sua necessidade. E para cada modelo, ele basicamente oferece o tamanho do modelo, a VRAM máxima necessária para rodar ele e também o uso recomendado. Bom, primeiro você vai rolar para cima de novo, você vai clicar nesse ícone para copiar esse nome inteiro. Depois, de novo, você vai colar ele aqui e depois você vai clicar em Get File List, que basicamente vai te dar a lista de todos os modelos disponíveis nessa página. E vamos dizer que para esse exemplo, o que nós queremos é o Q4KM, que basicamente tem 4.37 GB de tamanho e precisa de 6.87 GB de RAM, que é descrito como médio e qualidade balanceada, e também recomendado. Se nós olharmos essa lista, nós podemos ver que o Q4KM GGUF está aqui. Então eu vou copiar essa linha inteira e depois eu vou colar esse nome de arquivo aqui. E depois finalmente eu vou clicar em Download, que de novo vai baixar o modelo no nosso computador. E pronto. E depois de novo, se você quiser que o modelo apareça na lista, é só clicar nesse botãozinho de atualizar aqui. E agora nós podemos selecionar o nosso modelo. Mas agora que nós temos nossos modelos, que opções nós escolhemos aqui? Porque sim, para poder carregar o modelo no Web UI, você tem várias opções. Agora, na nossa situação, os únicos dois model loaders que nós precisamos prestar atenção são o AutoAWQ e o Llama.cpp. Basicamente, o AutoAWQ é para carregar modelos que estão no formato AWQ, enquanto o Llama.cpp é para carregar modelos que podem rodar na sua CPU, como o JJML ou o GGUF. E na verdade, você nem precisa escolher eles, porque uma vez que você seleciona o modelo que você quer rodar, o carregador vai ser escolhido automaticamente. Por exemplo, se eu escolher o AWQ, o carregador AutoAWQ vai ser selecionado. E se eu escolher o modelo GGUF, o Llama.cpp vai ser escolhido automaticamente. Então agora, se eu quiser escolher o meu modelo AWQ, eu vou selecioná-lo e depois clicar em Load. E depois de alguns segundos o modelo vai ser carregado com sucesso. E agora nós podemos nos divertir de verdade. E como você pode ver, em só alguns segundos eu recebo uma resposta do modelo. Então agora
agora que isso está feito, o que exatamente você pode fazer com ele? Bom, você pode fazer muitas coisas legais. Por exemplo, vamos dizer que eu quero conversar com um personagem, porque sim, aqui não é o ChatGPT, você pode literalmente conversar com qualquer personagem que quiser, personagens que possuem suas próprias personalidades, seu próprio jeito de falar, e você pode fazer tudo isso de graça. Então, por exemplo, se você rolar para baixo e clicar em galeria de personagens, aqui no meu caso eu tenho vários personagens para escolher. O assistente de IA normal, que é muito simples e muito chato, e depois você tem esse personagem de exemplo, que se você clicar nele, você pode iniciar uma conversa, e ele é chamado Shiharu Yamada. Agora, eu não sei se é de um anime ou se é apenas um personagem original, mas basicamente, se você começar a conversa com ela, como dizer algo como: o que são os seus hobbies? Então você pode tirar a resposta e ela basicamente vai responder: bem, além de uma obsessão por computadores, eu gosto de ler, especialmente romances de fantasia científica. Isso me ajuda a acompanhar as novas tecnologias, etc, etc, etc. Eu não vou ler tudo, mas basicamente cada personagem tem sua própria personalidade e você pode criar seus próprios personagens também. Como por exemplo, essa daqui é a Sarah, a namorada amorosa que basicamente, bem, desempenha o papel da sua namorada real em um cenário real. Como por exemplo, agora você está dentro de um café em um encontro e você pode começar uma conversa normal com ela sobre o seu dia, ou começar com qualquer outra coisa. E sim, eu quero dizer qualquer outra coisa mesmo. E você sabe, você pode começar uma conversa real normal e obviamente você pode realmente fazer tudo o que quiser. Então sim, deixe isso para a sua imaginação. E também não se esqueça de usar o asterisco entre as palavras para descrever uma ação. Então, por exemplo, se eu quiser, você sabe, desabotoar alguma coisa e sair correndo gritando. E agora, se eu clicar em gerar, você verá que o texto descrito na ação será escrito em cinza, enquanto o texto que você diz em voz alta será escrito em branco, e também o mesmo para o personagem. Ok, então agora que temos isso, o que mais podemos fazer e como podemos tornar isso um pouco mais divertido? Bem, que tal, em vez de digitar texto, você pode usar o seu próprio microfone e depois ser o personagem respondendo para você em uma voz real? Sim, isso mesmo. E você pode fazer isso muito facilmente. Então, para isso, você vai clicar na aba Seção e depois aqui vamos basicamente habilitar um monte de extensões diferentes. Então aqui, por exemplo, você vai clicar em Eleven Labs, você vai clicar em Celeiro e depois em Whisper. E depois você vai clicar em Aplicar Flags/extensões e reiniciar. Então, agora, se você rolar para baixo, você verá um monte de coisas novas que vão aparecer. Você vai ter aqui o Eleven Labs Text to Speech, que é basicamente uma forma de usar um Text to Speech do site chamado Eleven Labs, que é tipo o melhor site que tem hoje para isso. E onde a gente pode usar uma API para se conectar a um Web UI. Então, por exemplo, se eu clicar na minha conta, depois clicar em perfil, você verá aqui uma chave API. E se eu clicar nesse botãozinho aqui, vai mostrar a chave de API. Então, agora, se eu selecionar ela, depois Ctrl C para copiar e depois colar a chave de API aqui, depois eu vou escolher a voz do Text to Speech. Então, vamos dizer que eu quero a Charlotte. Depois eu vou clicar em Play Text to Speech Automatically. E agora, se eu escolher o meu personagem e eu começar uma nova conversa, nós temos isso. Hey love, I hope you haven't been waiting long. The traffic was insane. E sim, você ouviu certo. Agora nós temos o nosso próprio personagem respondendo para a gente usando um áudio de verdade. Mas a melhor parte é que eu posso usar o meu microfone para responder para essa personagem sem ter que digitar nada. Significando que nós podemos basicamente ter uma conversa real, como se nós fôssemos humanos de verdade falando um com o outro. Quer dizer, pra que precisar de uma namorada de verdade quando você pode falar como a IA, não é mesmo? Porque se eu rolar para baixo, você vai ver aqui uma caixa nova chamada Whisper STT, que é o que nós vamos usar para converter a nossa voz em texto de verdade. Então agora se eu clicar em Record from Microphone e eu falar alguma coisa tipo Hey honey, how was your day? E agora nós esperamos um pouco. Basicamente o que eu falei no meu microfone foi convertido em texto de verdade, onde eu recebo uma resposta do personagem. Quer dizer, isso é incrível, isso é muito legal. E isso é de longe a minha coisa favorita que você pode fazer dentro da Web UI. Só falar com um personagem de verdade usando o seu microfone e receber uma resposta em áudio, quer dizer, isso aqui é fantástico. Porém, o problema com essa técnica é que, por enquanto, nós estamos usando uma API de um site pago. E apesar de você ter uma cota mensal grátis de 10 mil palavras, você vai ver que você vai gastar essa cota muito rápido. Então, tem um jeito de ter uma opção grátis? Bom, a resposta é claro que sim. Essa opção grátis está, na verdade, bem aqui, e é chamada Celeiro.
escolheram. Então agora, se eu clicar nisso, vai mostrar uma caixa bem parecida, com um monte de opções bem parecidas, onde aqui você pode basicamente escolher o idioma e a voz do Text to Speech, entre várias versões diferentes de vozes masculinas e femininas, que na verdade são bem decentes. Quer dizer, não são tão boas quanto as do Eleven Labs, mas ainda assim bem decentes. Então, se eu escolher alguma coisa tipo, sei lá, 68, por exemplo, e eu escrever alguma coisa tipo: oi querida, como foi seu dia? Com talvez uma velocidade de voz mais rápida e clicar em Preview, nós temos algo assim. Hey honey, how was your day? Então, talvez não seja a melhor voz do mundo, talvez eu escolheria outra coisa, talvez algo assim. Se eu clicar em Preview, Hey honey, how was your day? então é um pouco melhor. Então eu provavelmente vou ficar com essa, só para teste. Mas você tem várias vozes para escolher, então você pode fazer seus próprios experimentos. Então agora, se eu quiser usar isso, eu vou clicar em Activate Text to Speech, Play Text to Speech Automatically e depois Show Message Text Under Audio Player. Depois eu vou rolar para cima, desativar o Eleven Labs e agora, se nós começarmos uma nova conversa de novo, nós temos algo assim. Hey love, I hope you haven't been waiting long. The traffic was insane. Então, aí está, quase a mesma coisa, mas dessa vez é completamente grátis, significando que você pode conversar por horas sem ter que se preocupar com o dinheiro que você gasta. Quer dizer, isso é definitivamente mais barato que um encontro de verdade. E acredite em mim, dá pra se divertir bastante com essas coisas. Mas isso não é o fim, isso é só parte de todas as coisas legais que você pode fazer na Web UI. E uma das coisas legais que você pode fazer é usar a Web UI para analisar uma imagem e ter uma conversa sobre essa imagem, exatamente como o ChatGPT Vision. Agora, obviamente, não é tão poderoso quanto o ChatGPT, mas ainda é bem legal. Agora, primeiro, para poder usar isso, nós precisamos baixar um modelo muito especial. Nós precisamos baixar um modelo que é capaz de ver a imagem e analisá-la. Você pode, na verdade, escolher vários modelos para usar, mas os mais populares são chamados de Lava, e você pode escolher entre o modelo 7 bilhões e o 13 bilhões de parâmetros. Então, no meu caso, eu vou escolher o modelo 13 bilhões de parâmetros. O link vai estar na descrição. Você vai copiar ele, colar ele aqui e depois clicar em Download. E depois você vai clicar em Model. Depois você vai selecioná-lo. Com esse, você precisa usar um carregador alto GPTQ. Para o WPITS, você vai colocar 4 e o Group Size 128. E depois você vai clicar em Load. E agora você vai clicar em Session e depois clicar em Multimodel e depois clicar nesse botão aqui para reiniciar a IA. Agora, às vezes funciona, mas às vezes não, e às vezes dá um erro. E se der esse erro, não se preocupe, é fácil de resolver, porque tudo que você precisa é só editar esse arquivo de texto aqui, que diz CMD Flags, e embaixo dessa linha você vai copiar e colar esse comando, que você vai achar na descrição: multimodal pipeline espaço lava 13b, e depois você vai salvar o arquivo. E agora, se nós recarregarmos a Web UI de novo e depois clicarmos na aba Session, você vai ver que a extensão multimodal vai estar selecionada por padrão. Agora, para poder usar isso, você vai precisar selecionar o modo Instruct, que é basicamente um modo de chat especial que usa um template de instrução especial. Agora, você não precisa saber sobre isso, ele faz isso automaticamente. Só saiba que se você quiser usar esse truque, você precisa selecionar essa opção, mas depois ele vai te dar um novo campo chamado Send the Picture, onde você pode basicamente arrastar e soltar uma imagem nova dentro do chat. Tipo, por exemplo, se eu carregar essa imagem engraçada de um macaco aqui, e agora se eu perguntar o que tem de engraçado nessa imagem e clicar em gerar, essa imagem mostra um macaco usando óculos escuros e uma jaqueta rosa, o que adiciona um toque divertido à cena. Essa situação humorística demonstra como os animais podem às vezes parecer mais humanos do que outras criaturas, levando a comparações e situações interessantes. Então aí está, igual ao ChatGPT. Você pode, na verdade, usar o modelo Lava 13 bilhões de parâmetros para analisar e escrever uma imagem e depois ter uma conversa sobre ela. O que, de novo, às vezes é só um truque, mas ainda é uma tecnologia bem legal. E aí está. Agora você sabe praticamente tudo o que tem que saber sobre como instalar e usar o Web UI de geração de texto do Ubabuga. E mais uma vez, se você tiver algum problema instalando o software, deixa aqui nos comentários, pergunta que eu vou responder e eu vou te ajudar. Então, tenta experimentar isso você mesmo, se divirta. Obrigado por acompanhar o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixa seu like e se inscreva no meu canal se você ainda não fez isso. Até a próxima e tchau.